me chamo Daisy, tenho dislexia, descalculia, síndrome de Irlen, TDAH e TEA. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os três pilares que são levados em conta para uma avaliação de autismo. O primeiro é o problema na comunicação, o segundo, o problema na socialização, e o terceiro é interesses restritos e repetitivos. E essas avaliações, para fechar esse diagnóstico, ele vem ditado, né, pelo DSM-5, né, que é o Manual das Deficiências Ocultas, se eu não me engano, acho que é isso, eu sempre me confundo. E agora vamos falar primeiro o problema na comunicação, o que é, né? Isso vai além de não conseguir falar, de não saber falar, como por exemplo, falar demais, falar repetidamente a mesma coisa, não saber quando parar de falar, entre outras características. Agora vamos falar um pouquinho sobre o problema na comunicação não verbal. Como por exemplo, não entender nas entrelinhas, não entender ironismo e sarcasmo, quando aprende a fazer ironia e sarcasmo, não sabe a hora de usar, então acaba usando em momentos errados, fazendo piadas em momentos errados, ou piadas que não dá para entender, não tem vamos falar assim, uma graça ali, né? Esse seria o primeiro pilar. Agora, o segundo pilar é problema na socialização. E, novamente, isso não quer dizer que é uma pessoa antissocial, até porque existem pessoas não autistas que são antissocial. Então, o que seria problema na socialização? Pode ser uma pessoa que gosta muito de socializar, que tem só que ela tem pouca bateria social. O que isso quer dizer? Significa que ela vai se cansar muito rápido, ao longo dessa socialização, após essa socialização, ela pode entrar numa crise de shutdown, por exemplo. Ela pode precisar de ajuda para saber como agir nos lugares, ou ela pode ter uma mudança de humor repentinamente, não demonstrar interesse em outros assuntos que não sejam assuntos do seu interesse, do seu hiperfoco, dificuldade ou não gostar. No meu caso, eu não gosto, por exemplo, de falar no telefone, porque é uma coisa muito imprevisível. Eu prefiro que me mandem mensagens, e mensagens curtas e diretas. E o problema da socialização ela vai além, né? Porque, por exemplo, ter dificuldade em começar e manter amizades e relacionamentos amorosos, entre outras características, né? E agora, o que são os movimentos e os interesses restritos e repetitivos? Como o próprio nome diz, restritos, né, que é a dificuldade em ver ou saber ou até mesmo interagir com coisas novas, e repetitivo porque faz sempre a mesma coisa, sempre, sempre, sempre e sempre. E é satisfatório e traz autorregulação, então é maravilhoso. É aquela pessoa que fala somente. Então, o que é o movimento restritos, né? Aquela pessoa que fala somente a mesma coisa, quando os outros tentam interagir de um outro assunto que não é do seu hiperfoco ou do seu interesse, ela se mostra cansada, com pouco interesse, totalmente desinteressada sobre aquele assunto que não é do seu hiperfoco ou do seu interesse, né? E existe sim autistas que têm mais de um interesse, como existe autista que tem apenas um interesse. Então, não dá para generalizar, né? E o que é o interesse repetitivo? É fazer as mesmas coisas sempre, como por exemplo assistir o mesmo filme ou a mesma série. No meu caso, eu gosto muito de One Piece, né? É um dos meus interesses repetitivos, né? Eu amo muito One Piece e eu já assisti ele 5 vezes, do começo até os episódios atuais, fora alguns episódios que eu assisti no dia, 3, 4 vezes, um mesmo episódio, por me prender, por me chamar atenção. E o que isso traz para mim, né? Como uma pessoa autista? Me traz conforto, estabilidade e autorregulação neurológica. E um dos exemplos de repetição seria a ecolalia, né? Que é quando a pessoa ela repete sons, palavras,
falas, entre outras características que faz com que essa pessoa ela repita, né? E a ecolalia ela pode aparecer de imediato ou tardiamente. E isso prejudica muito. Por quê? Porque às vezes você está numa reunião, às vezes numa igreja, às vezes em algum lugar que você não possa repetir aquela palavra que você ouviu. Por exemplo, sei lá, eu vou ser o rei dos piratas. E já aconteceu isso comigo. De eu estar na igreja e vir na minha cabeça e eu ter que começar a repetir baixinho e torcendo para que ninguém repare, porque eu quero ser o rei dos piratas, eu quero ser o rei dos piratas, e comecei a repetir sem parar. E é isso, lembrando que eu não sou nenhuma profissional da saúde, né? Eu sou só uma pessoa com TDAH, dislexia, descalculia, síndrome de Irlen, TDAH e TEA, e repetir de novo, socorro, Deus. Eu não tenho nenhuma formação nessa área, a minha formação é a formação da vida. E eu vou pedir para vocês curtir, comentar, compartilhar, para me dar essa força no canal. E é isso, tchau!